Eles a jogaram fora como lixo, convencidos de que ela não era nada além de uma caçadora de ouro, agarrando-se à fortuna da família deles. Richard Galloway riu enquanto entregava à sua esposa os papéis do divórcio na frente de toda a sua rica família, zombando de suas roupas baratas e comportamento quieto. Ele pensou que estava trocando por algo melhor por um bilionário. Ele pensou que tinha vencido, mas Richard cometeu um cálculo fatal. Ele não verificou quem realmente possuía a empresa com a qual ele estava desesperado para se fundir. Ele não sabia que a mulher que ele acabara de humilhar não era uma pobre. Ela era a titã silenciosa da indústria, capaz de destruir todo o seu legado com uma única assinatura. E quando ele percebeu a verdade, já era tarde demais. O lustre de cristal acima da mesa de jantar na propriedade Galloway custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década. Ele lhe lançava uma luz cintilante fraturada sobre os convidados, iluminando os colares de diamante e os sorrisos forçados da elite da cidade. Era o 305º aniversário de Richard Galloway e também, ostensivamente, seu 5º aniversário de casamento com Isabelle. Isabelle sentou-se na extremidade mais distante da mesa, as mãos quietas no colo. Ela usava um vestido azul marinho simples que havia comprado na loja de departamentos há 3 anos. Era limpo, modesto e completamente fora de lugar, em meio ao mar de seda italiana sob medida e alta costura parisiense que a cercava. Richard, querida Catherine Galloway. A mãe de Richard disse, sua voz carregando aquela inclinação aristocrática afiada que soava como vidro quebrando. Ela girou seu pino no ar vintage. A fusão com o Sterling Group. Ouço rumores. Está finalmente acontecendo? A mesa ficou em silêncio. O Sterling Group era a baleia branca do mundo dos negócios, um conglomerado multibilionário que possuía metade das rotas marítimas no Atlântico e uma parcela significativa do setor de tecnologia no Vale do Silício. Ninguém sabia quem era o CEO. A empresa era famosa por seu anonimato e sua crueldade. Richard, um homem bonito cuja vaidade estava começando a erodir sua linha da mandíbula, recostou-se em sua cadeira. Ele afrouxou a gravata, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Está praticamente feito, mãe. O conselho deles concordou com uma reunião na próxima semana. Assim que garantirmos essa parceria, a Galloway Industries não será apenas um player nacional. Seremos reis globais. Uma rodada de aplausos educados ondulou pela sala. Homens de smoking acenaram com aprovação. Ao futuro rei da indústria, gritou distintivamente alto. Tio Alistair do outro lado. Isabelle levantou os olhos, seus olhos suaves e ilegíveis. Parabéns, Richard. Você trabalhou duro. Richard virou-se para ela. O calor em seus olhos desapareceu, substituído por uma indiferença fria e zombeteira. A sala sentiu a mudança de temperatura. O tilintar dos talheres parou. Obrigado, Isabelle, Richard disse, seu tom pingando com descendência. Embora eu suponha que trabalho duro seja um conceito que você luta para compreender, dado seu estilo de vida tranquilo. Alguns convidados soltaram risadinhas nervosas. Isabelle não hesitou. Administrar esta casa é trabalho, Richard. Administrar a casa? Catherine zombou, colocando seu copo com força. Por favor, garota. Temos empregadas para a limpeza, chefes para a cozinha e jardineiros para os jardins. Você fica na biblioteca lendo aqueles livros empoeirados o dia todo. Você é uma passageira neste navio, Isabelle. Uma passageira que não pagou por um bilhete. Isabelle respirou lentamente. Ela estava acostumada a isso. Por 5 anos, ela havia feito o papel da órfã, a ninguém, a mulher que Richard havia resgatado de um trabalho em cafeteria. Ela havia assinado um acordo pré-nupcial que lhe dava nada. Ela nunca havia pedido um tostão. Eu forneço apoio, Isabelle disse suavemente. Apoio? Richard riu, levantando-se. Ele alcançou o bolso interno do paletó. A sala ficou mortalmente silenciosa. Na verdade, isso me leva ao meu presente. Não para mim. Para você, Isabelle.
Ele puxou um grosso envelope pardo e jogou-o sobre a mesa. Ele deslizou pela superfície de mogno polido, derrubando um saleiro de cristal, e parou na frente do prato de Isabelle. Feliz aniversário, Richard disse, sua voz desprovida de emoção. Isabelle olhou fixamente para o envelope. Ela não precisava abri-lo para saber o que era. O selo de Holloway e Filhos, o brutal escritório de advocacia da família, era visível no canto. Vá em frente, Richard insistiu, gesticulando com sua taça de vinho. Abra! Eu quero que todos testemunhem minha generosidade. Os dedos de Isabelle não tremeram. Ela abriu a aba e puxou o documento. Petição de dissolução de casamento. Estou me divorciando de você, Isabelle. Richard anunciou para a sala como se estivesse pedindo um bife. E antes que você comece a chorar e implorar, leia os termos. Estou sendo incrivelmente generoso. Você pode ficar com seu carro usado. Você recebe um cheque de $10.000 para ajudar você a encontrar um apartamento tipo estúdio em algum lugar longe daqui. E em troca, você sai esta noite. Esta noite? Isabelle perguntou, sua voz firme. Esta noite, Catherine interveio, sorrindo viciosamente. Precisamos do quarto. Você vê, Richard precisa de uma parceira que se encaixe em nosso futuro. Uma mulher de status. Uma mulher que traga algo para a mesa além de um comportamento deprimente e sapatos baratos. Como se fosse um sinal, as portas duplas da sala de jantar se abriram. Entrando estava Vanessa Kensington, alta, loira e gotejando esmeraldas. Vanessa era filha de um magnata do aço. Ela andou com a confiança de alguém que nunca tinha ouvido a palavra não. Olá a todos, Vanessa ronronou, indo direto para Richard. Ela o beijou na bochecha, deixando uma mancha de batom vermelho, e olhou para Isabelle com divertimento piedoso. Oh, ela ainda está aqui? Pensei que a coleta de lixo fosse às terças-feiras. A sala explodiu em risos. Era um riso cruel, primal. Eles eram a alcateia e Isabelle era a corça ferida. Isabelle olhou para Richard. É isso que você quer que Richard jogue fora? 5 anos por uma fusão e uma escalada social. Estou jogando fora peso morto, Isabelle. Richard inclinou-se sobre a mesa, sussurrando alto o suficiente para todos ouvirem. Encare isso. Você é chata. Você é pobre. Você é ninguém. Vanessa. Vanessa é o futuro. O pai dela conhece o conselho do Sterling Group. Com ela ao meu lado, esse acordo está garantido. Com você sou apenas um homem com um caso de caridade. Isabelle levantou-se. Ela não chorou, ela não gritou. Ela pegou uma caneta da mesa. Uma caneta tinteiro Montblanc que Richard prezava muito e destampou-a. Você está certo, Richard, Isabelle disse, sua voz cortando o riso como uma lâmina de barbear. Eu não me encaixo aqui. Ela assinou os papéis com um floreio, a tinta escura e permanente. Eu não quero os $10.000, ela disse, jogando os papéis de volta para ele. E eu não quero o carro. Fique com tudo. Você vai precisar de cada centavo que tiver. Richard agarrou os papéis, verificando a assinatura. Ele sorriu. Orgulho até o fim. Garota estúpida, saia da minha casa. Isabelle virou-se e caminhou em direção à porta. Ela parou ao passar por Vanessa. Ela se inclinou perto, sussurrando no ouvido da outra mulher. Verifique as fundações, Vanessa. Casas construídas na areia tendem a desabar quando a maré sobe. Vanessa revirou os olhos. Segurança! Escolte esta mulher para fora das instalações. 2 guardas corpulentos deram um passo à frente, agarrando Isabelle pelos braços. Ela o sacudiu com uma quantidade surpreendente de força. Eu posso sair sozinha. Enquanto as pesadas portas de carvalho se fechavam atrás dela, o som de rolhas de champanhe estourando e risos renovados ecoaram de dentro. Eles estavam celebrando sua saída. Lá fora, a chuva havia começado a cair. Isabelle ficou na entrada de cascalho, a água fria encharcando seu vestido barato. Ela alcançou sua bolsa e puxou um telefone.
Não o iPhone 8 rachado que Richard a permitia ter, mas um elegante protótipo de telefone via satélite sem marcas de marca. Ela discou um único número. Aqui é Sterling, ela disse. Sua voz não era mais a voz suave e submissa da dona de casa. Era a voz de uma comandante. Iniciar protocolo 0. Uma voz profunda do outro lado respondeu instantaneamente. Senhorita Sterling, pensamos que você estaria disfarçada por mais 6 meses. A missão secreta está terminada, Isabelle disse, observando as luzes da mansão Galloway piscarem na tempestade. Richard Galloway acabou de pedir o divórcio. Ele quer se fundir conosco. Devemos rejeitar a proposta, senhora? Não, Isabelle disse, um sorriso assustadoramente frio se espalhando por seu rosto na escuridão. Aceite a reunião. Quero lidar com as negociações pessoalmente e prepare o helicóptero. Acabei de andar. 3 dias depois, a atmosfera na sede corporativa da Galloway estava elétrica. O e-mail de aceitação do Sterling Group havia chegado naquela manhã. Richard estava desfilando pelos corredores de paredes de vidro do prédio de 30 andares como um deus andando entre mortais. Traga-me as finanças. Ele latiu para sua assistente aterrorizada, tremendo sob o peso de uma pilha de arquivos. E certifique-se de que a sala de conferências esteja preparada. Champanhe no gelo. O Dom Perignon Vintage, não o material barato que servimos aos estagiários. Em seu escritório executivo, Catherine estava relaxando no sofá de couro, navegando em seu iPad. Eu te disse, Richard, era Isabelle. Ela era o amuleto da má sorte. No momento em que você cortou aquele câncer da sua vida, o Sterling Group disse. Sim, é o destino. É estratégia, mãe. Richard corrigiu, ajustando sua gravata de seda italiana no espelho. Vanessa deu uma boa palavra com o pai dela. O pai dela fez uma ligação e pronto. Estamos prestes a nos tornar bilionários. Você ouviu algo dela? Isabelle. Catherine acenou com a mão em desdém. Nem um pio. O guarda de segurança no portão disse que um sedã preto a pegou na estrada naquela noite. Provavelmente encontrou algum outro pobre coitado para sugar até agora. Esqueça-a. Concentre-se no prêmio. Richard assentiu, pulverizando uma nuvem de perfume caro. A reunião está marcada para as 14 horas. Eles disseram que o CEO enviaria um procurador primeiro, depois o principal chegaria para assinar. Típico jogo de poder, Catherine ponderou. Eles querem nos intimidar. Não deixe. Lembre-se, temos a infraestrutura de fabricação que eles precisam. Às 13h55, a equipe executiva da Galloway se reuniu na sala de reuniões principal. Era uma sala projetada para intimidar com janelas do chão ao teto, com vista para o horizonte da cidade. Vanessa estava lá, sentada ao lado de Richard, sua mão possessivamente em seu braço. Meu pai está tão orgulhoso de você, Richard. Ela sussurrou. Ele disse que se você conseguir isso, ele nos dará o iate para a nossa lua de mel. Quando eu conseguir isso, Richard corrigiu com uma piscadela. Exatamente às 14h, as portas duplas se abriram. Mas não foi uma equipe de advogados que entrou. Foi um exército, 12 homens internos, cinza-carvão idênticos, entraram em perfeita sincronização. Eles não pareciam advogados, eles pareciam predadores. Eles carregavam pastas pretas e usavam fones de ouvido. Eles se alinharam silenciosamente contra a parede traseira, braços cruzados, olhando direto para a frente atrás de óculos escuros. Richard engoliu em seco. Cavalheiros, bem-vindos. Presumo que vocês sejam a equipe avançada para o Sterling Group. Um dos homens, uma figura alta com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha, deu um passo à frente. Somos a equipe de segurança e o conselho legal para a presidente. Por favor, tomem seus assentos. A presidente exige silêncio absoluto na entrada. Presidente, Richard sussurrou para sua mãe. Pensei que fosse um CEO. Títulos mudam. Catherine sibilou de volta. Apenas calhe a boca e sorria. A tensão na sala era palpável. O ar-condicionado parecia parar de funcionar.
Vanessa se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Isso é um pouco dramático, não é? Silêncio. O homem cicatrizado comandou. O som de saltos clicando no chão de mármore fora da sala de reuniões ecoou. Clique, clique, clique. Era um ritmo lento e deliberado. As portas se abriram amplamente. Uma mulher entrou. Ela usava um terno de poder branco, sob medida que custava mais que o carro de Richard. Seu cabelo, antes preso em um coque bagunçado, agora era uma onda elegante e cascata de seda escura. Ela usava óculos escuros que escondiam seus olhos, e seus lábios estavam pintados de um vermelho sangue profundo. Ela não andava. Ela deslizava, irradiando uma aura de poder esmagador absoluto. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o assento de Richard, e parou ali. O homem cicatrizado imediatamente puxou a cadeira para ela. Richard levantou-se confuso. Com licença, senhorita, esse é meu... Sente-se, a mulher disse. A voz. Richard congelou. Seu sangue virou gelo em suas veias. Ele conhecia aquela voz, mas ela soava diferente, mais afiada, mais fria, comandada com uma autoridade que ele nunca ouvira antes. Catherine deixou cair sua caneta. A boca de Vanessa se abriu. A mulher estendeu a mão e lentamente removeu seus óculos escuros. Olhos verdes penetrantes os encararam de volta. Olhos que haviam olhado para o chão por 5 anos, agora queimavam com um fogo que ameaçava consumir a sala inteira. Isabelle. Richard respirou o nome, saindo como um suspiro estrangulado. Isabelle Sterling não sorriu. Ela jogou uma grossa pasta de couro sobre a mesa com um baque pesado. Olá, Richard, ela disse, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. Acredito que você queria se fundir com minha empresa. Vamos falar de negócios. Isso é uma piada. Catherine gaguejou, levantando-se, seu rosto ficando vermelho e manchado. O que ela está fazendo aqui, Richard? Chame a segurança. Ela invadiu a reunião. Senhora Galloway, o homem cicatrizado, interrompeu, colocando-se entre Catherine e Isabelle. Eu a aconselharia a se sentar, a menos que queira ser removida do seu próprio prédio por oficiais federais. Meu prédio? Catherine gritou. Isabelle, Richard disse, sua mente correndo, tentando juntar as peças, mas falhando. O que está acontecendo? Você conseguiu um emprego como secretária para o Sterling Group, é isso? Olhe, sei que você está zangada com o divórcio, mas interferir em um acordo de bilhões de dólares é um crime. Eu posso fazer você ser presa. Isabelle finalmente sorriu. Era uma visão aterrorizante. Secretária. Ela riu um som seco e zombeteiro. Richard, você realmente nunca prestou atenção, não é? Você nunca perguntou sobre meu sobrenome de solteira. Você nunca perguntou sobre meus pais. Você apenas presumiu que eu não era ninguém porque eu não ostentava dinheiro como uma criança com um cartão de crédito. Ela bateu na pasta. Meu nome é Isabelle Sterling. Meu avô fundou o Sterling Group. Meu pai o expandiu e eu o possuo, tudo. 100% das ações com direito a voto. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a sepultura. Não, Vanessa sussurrou. Isso é impossível. Você usava trapos. Você dirigia um Honda. Eu dirigia um Honda porque odeio o consumo de gasolina da Ferrari, Isabelle disse com um encolher de ombros. E eu usava trapos porque queria ver se um homem me amaria por mim ou pelos bilhões no meu fundo fiduciário. Ela olhou diretamente para Richard. Eu obtive minha resposta há 3 dias, não foi? Richard afundou em sua cadeira, seu rosto pálido. A percepção o atingia como um trem de carga. A sanguessuga que ele havia chutado, a mulher que ele havia humilhado por 5 anos, era a mulher mais poderosa da sala. Mas Richard gaguejou, sua voz tremendo. Mas a fusão, você aceitou a reunião? Sim, Isabelle disse abrindo a pasta. Por que pretendo comprar a Galloway Industries? Os olhos de Richard se iluminaram com um lampejo de esperança. Você faz? Então isso é... Ainda podemos fazer negócios. Isabelle, querida, olhe,
Os papéis do divórcio ainda não foram protocolados no tribunal. Nós podemos... Não estou comprando para uma fusão, Richard. Isabelle o interrompeu. Estou comprando para peças. Ela deslizou uma única folha de papel pela mesa. A Galloway Industries está alavancada ao máximo. Você tem 3 empréstimos enormes vencendo no próximo mês. O pai de Vanessa prometeu salvá-lo se a fusão acontecesse, mas a fusão não vai acontecer, o que significa que os bancos vão pedir seus empréstimos na segunda-feira. Isabelle se inclinou para a frente. Eu comprei sua dívida esta manhã, Richard. Cada centavo dela. Eu sou seu banco agora e estou exigindo o empréstimo hoje. Você não pode fazer isso, Richard gritou. Isso é 300 milhões de dólares. Precisamos de 30 dias para liquidar ativos. Você tem até as 17, Isabelle disse, verificando seu relógio cravejado de diamantes. Ou eu executo tudo, a empresa, as fábricas. Ela fez uma pausa, olhando para Catherine. E a casa, aquela bela propriedade onde você me humilhou. É garantia do empréstimo que você pegou em 2018. Catherine engasgou, agarrando o peito. Minha casa? Você não faria isso? Eu faria, Isabelle disse. E farei. A menos que... A menos o quê? Richard implorou, suando profusamente. Qualquer coisa, Isabelle. Por favor, somos família. Nunca fomos família, Isabelle corrigiu. Mas sou uma mulher de negócios. Vou oferecer a você uma compra. Oferta única. Aceite ou rejeite. Quanto? Richard perguntou. Isabelle levantou um dedo. Noi. A pesada porta da sala de conferências se fechou com um clique, deixando um vácuo de silêncio que parecia sufocante. A oferta de Unoli pairava no ar como uma lâmina de guilhotina esperando para cair. Ela está blefando, Catherine gritou, quebrando o silêncio. Seu rosto era uma máscara de pânico, as veias em seu pescoço proeminentes. Ela tem que estar, Isabelle, a mulher que nem podia pagar um bom corte de cabelo. Possuir o grupo Sterling é um truque, é algum tipo de jogo de trapaça elaborado. Richard estava hiperventilando, afrouxando a gravata, até que ela pendia frouxa em seu pescoço. Não é uma trapaça, mãe. Você viu a segurança. Você viu a pasta. Ela comprou a dívida. O banco. O gerente do banco me ligou esta manhã e disse que a nota havia sido vendida para uma empresa de private equity. Eu não perguntei quem. Eu não achei que importava. Ele bateu o punho na mesa de mogno, rachando o vidro do mostrador de seu relógio. Eu me divorciei de uma bilionária. Eu me divorciei de uma bilionária e ofereci a ela 10 mil dólares. Calha a boca, Richard. Vanessa estalou. Ela estava andando pela sala, freneticamente digitando em seu telefone. Pare de choramingar e pense. Meu pai vai consertar isso. Ele tem influência com os bancos. Ela colocou o telefone no ouvido. Papai, ouça. É um desastre. Richard está... Há um problema com a fusão. O grupo Sterling comprou a dívida. Sim, Isabelle, sua ex-esposa. Não estou brincando. Vanessa fez uma pausa, seu rosto perdendo a cor. Ela ouviu por 10 segundos, seus olhos se arregalando de horror. Lentamente ela abaixou o telefone. O que ele disse? Richard perguntou, o desespero arranhando sua garganta. Ele está enviando os advogados? Ele está emitindo um cheque? Vanessa olhou para Richard com uma mistura de nojo e medo. Ele disse, você é radioativo. Ele disse, o grupo Sterling esmagou seu concorrente no ano passado apenas por olhá-los torto. Ele disse, se Isabelle Sterling está vindo para você, ele não vai entrar no fogo cruzado. Ele está nos abandonando. Catherine engasgou. Mas o noivado? O casamento? Não haverá casamento? Vanessa gritou, pegando sua bolsa Birkin. Você acha que eu vou me casar com um homem que está prestes a ficar sem teto? Meu pai acabou de me dizer para sair do prédio antes que eu seja citada em um processo. Vanessa, espere. Richard avançou sobre ela, agarrando seu braço. Você não pode sair. Temos um contrato. Temos um acordo verbal.
Tire as mãos de mim. Vanessa o empurrou com força. Richard tropeçou, batendo o quadril na mesa. Você é um perdedor, Richard. Você sempre foi um perdedor vivendo do nome do seu pai. Isabelle era a única coisa que te sustentava. E você foi muito estúpido para ver isso. Ela saiu furiosa, seus saltos clicando em uma retirada rápida. Richard afundou na cadeira, colocando a cabeça nas mãos. Acabou. Acabou tudo. Não. Catherine agarrou seus ombros, sacudindo-o violentamente. Não acabou. Somos Galloways. Nós lutamos. Ligue para Arthur. Ligue para o escritório. Deve haver uma brecha. Propriedade comunitária. Sim. Vocês foram casados por 5 anos. Se ela ganhou dinheiro durante o casamento, metade é seu. Você pode contraprocessar. Os olhos de Richard se iluminaram com uma esperança fraca e desesperada. Você está certa. A Califórnia é um estado de propriedade comunitária. Mesmo que ela tivesse o dinheiro antes, se ela usou fundos conjugais para mantê-lo, ou se a valorização aconteceu durante o casamento. Ele pegou seu telefone e discou para Arthur Pendleton, o advogado impiedosamente caro da família. Arthur, emergência nível 1. Venha para o escritório, estamos processando Isabelle. Sim, aquela Isabelle. Eu quero metade. Eu quero metade do grupo Sterling. A voz de Arthur do outro lado estava hesitante. Richard, acabei de receber um fax. É uma ordem de cessar e desistir. E Richard, você leu seu acordo pré-nupcial recentemente? Claro que sim. Ele protege meus bens dela. Ele protege a propriedade separada. Arthur disse, sua voz baixando para um sussurro. Mas há uma cláusula lá. Cláusula 14b. Nenhuma das partes terá direito a empreendimentos comerciais pré-existentes do outro ou quaisquer bens mantidos em trustes offshore antes da união. Você insistiu nessa cláusula, Richard, para proteger seu fundo fiduciário. Richard congelou. Ele se lembrou. Ele havia rido quando fez Isabelle assiná-lo, dizendo a ela que não queria suas mãos gananciosas em sua futura herança. Eu posso argumentar que ela assinou sob coação. Richard gaguejou. Richard, Arthur disse, estou renunciando como seu advogado. O Sterling Group acaba de enviar um arquivo contendo evidências de fraude fiscal na Galloway Industries. Se eu o representar, serei descredenciado. Boa sorte. A linha ficou muda. O relógio na parede tic-taqueava alto. Eram 16h15. Eles tinham 45 minutos antes do prazo. Ela planejou isso, Richard sussurrou, o verdadeiro horror se instalando. Ela não acordou apenas zangada. Ela tem planejado isso desde o momento em que eu entreguei a ela aqueles papéis. Talvez até antes. Temos que implorar, Catherine disse, sua voz pequena e tremendo. Temos que ir até ela. Por favor, Richard, não posso perder a casa. É tudo o que tenho. Richard levantou-se, ajeitando a jaqueta com as mãos trêmulas. Vamos para o hotel dela. Vamos pedir desculpas. Diremos que foi um mal-entendido. Diremos que a queremos de volta. Isabelle não ficou em um hotel. Ela estava hospedada na cobertura do Four Seasons que ela possuía. Mas Richard e Catherine não tiveram a chance de ir para lá. Quando eles voltaram para a propriedade Galloway para recuperar seus presentes de negociação, heranças de família, eles esperavam suborná-la com eles. Eram 35. Os portões de ferro da propriedade estavam abertos. Por que os portões estão abertos? Catherine perguntou, agarrando o painel do Mercedes de Richard. A segurança deveria mantê-los trancados. Ao contornar a curva da longa entrada, a cena diante deles parou seus corações. O gramado, geralmente perfeitamente aparado, estava coberto de caminhões. Não apenas quaisquer caminhões, caminhões de mudança e carros de polícia. As luzes vermelhas e azuis piscavam contra o céu escurecendo, iluminando o caos. O que é isso? Richard gritou, batendo nos freios. Ele pulou do carro, correndo em direção aos degraus da frente. Uma equipe de mudanças estava carregando seu sofá de couro feito sob medida. Outra equipe estava carregando caixas da porcelana vintage de Catherine. Parem! Abaixem isso!
Richard gritou, derrubando um carregador que segurava uma luminária. Isso é meu. Esta é propriedade privada, senhor. Afaste-se. Um policial interveio, puxando Richard do trabalhador. Esta propriedade foi apreendida. Apreendida por quem? Pela nova proprietária, disse uma voz calma do pórtico. Isabelle estava no topo da escada. Ela havia trocado seu terno de negócios por um deslumbrante vestido vermelho carmesim, longo até o chão. Ela segurava uma taça de champanhe, parecendo uma rainha inspecionando um reino conquistado. Você está atrasado, Richard, ela disse, tomando um gole. O prazo era às 17h. São 17h10. Você não pode fazer isso, Catherine choramingou, tropeçando para fora do carro. Ela correu em direção à casa, mas foi bloqueada por dois grandes seguranças. Minhas roupas, minhas joias, minha vida está lá dentro. Na verdade, Isabelle disse, descendo lentamente as escadas, o vestido vermelho arrastando-se atrás dela como sangue. Tudo dentro da casa estava listado como ativos da empresa para abater impostos. Você foi muito criativo com sua contabilidade, Richard. O que significa que agora que eu possuo a empresa e a dívida, eu possuo os ativos, os móveis, a arte, as joias. Ela alcançou sua bolsa e puxou um colar de diamantes, aquele que Catherine havia usado no jantar de aniversário. Você deixou isso na penteadeira, Isabelle disse, balançando-o em seu dedo. É falso, a propósito. Zircônia cúbica, seu marido vendeu os diamantes reais 10 anos atrás para pagar suas dívidas de jogo. Você sabia disso, Catherine? Catherine virou-se para Richard, seus olhos arregalados. O quê? Você me disse que estava segurado por $500 mil. Eu precisava do dinheiro. Richard gaguejou, recuando. Mãe, por favor, concentre-se. E você? Isabelle voltou seu olhar para Richard. Você pensou que poderia se safar. Arthur me enviou a gravação de sua ligação. Você tentou me processar por dinheiro que ganhei enquanto você estava ocupado me traindo com Vanessa. Eu nunca traí. Richard mentiu. Isabelle estalou os dedos. Um de seus assistentes deu um passo à frente e projetou um vídeo na lateral branca do caminhão de mudança. Era uma filmagem de uma câmera de segurança. O interior do escritório Galloway 3 meses atrás. Richard e Vanessa estavam muito claramente ocupados em sua mesa. A multidão reunida, carregadores, policiais e alguns vizinhos que haviam parado para assistir, engasgaram. Eu sou dona da empresa de segurança que instalou suas câmeras. Richard e Isabelle disse friamente. Eu vi tudo. Cada suborno, cada caso. Cada vez que você riu de como sua esposa camponesa era estúpida. Richard sentiu o chão girar. Ele estava nu diante do mundo. Seus segredos, suas finanças, suas mentiras, tudo foi arrancado. Por quê? Richard sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Se você tinha todo esse dinheiro, por que você ficou? Por que você agiu como se não fosse nada? Isabelle caminhou até ele, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro de seu perfume caro. Um cheiro que ele percebeu que nunca havia sentido nela antes porque ela o havia escondido. Porque meu pai me disse que o dinheiro mascara a alma, Isabelle disse suavemente. Ele me disse que se eu quisesse encontrar um verdadeiro parceiro, eu tinha que ser nada primeiro. Eu tinha que ver quem ficaria ao meu lado quando o mundo estivesse escuro. Eu te dei 5 anos, Richard. 5 anos para me mostrar um pingo de bondade, um pingo de respeito. Eu esperei que você me defendesse quando sua mãe zombou de mim. Eu esperei que você me perguntasse sobre meus sonhos. Mas você nunca fez. Ela se inclinou, sua voz baixando para um sussurro que cortava mais fundo que uma faca. Eu não fiquei porque era fraca, Richard. Eu fiquei porque estava te dando uma chance de ser um bom homem. Você falhou. Ela se virou e subiu as escadas. Tirem-nos da minha propriedade, ela ordenou à polícia. Se eles voltarem, prendam-nos por invasão de propriedade. Isabelle, espere! Catherine gritou, caindo de joelhos na lama. Para onde vamos? Não temos nada. Isabelle parou na porta. Ela não se virou.
Deixei o Honda Civic estacionado na rua, ela chamou. E há um cheque de 10 mil no porta-luvas. Use-o com sabedoria. É mais do que você me deu. As pesadas portas de carvalho se fecharam. Richard ficou na chuva, no mesmo lugar onde Isabelle estivera 3 dias antes. A ironia era um peso físico esmagando seu peito. Ele olhou para sua mãe chorando na lama e para os carros de luxo sendo rebocados. Então ele viu um flash de luz. Paparazzi. Eles estavam nos portões. A história havia vazado. Marido trapaceiro de herdeira bilionária. Seria a manchete da década. Richard cobriu o rosto, mas era tarde demais. A humilhação não era mais apenas privada. Era global. A placa de neon do Starlight Motel piscava com um zumbido, um rugido moribundo. O S estava queimado, então lia-se apenas Starlight. Dentro do quarto 104, o cheiro de fumaça de cigarro e limpador industrial era tão forte que dava para sentir o gosto. Catherine sentou-se na beira do colchão afundado, olhando fixamente para o papel de parede descascado. Ela ainda usava seu vestido de grife da desocupação, agora manchado de lama e amarrotado sem conserto. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou, balançando-se para frente e para trás. Eu sou Catherine Galloway. Eu presido a Fundação de Artes. Eu não durmo em lugares onde as pessoas pagam por hora. Richard estava andando pelo pequeno e apertado quarto, o carpete pegajoso sob seus sapatos sociais. Ele havia passado as últimas 12 horas fazendo ligações freneticamente em seu celular, que estava rapidamente ficando sem bateria. Droga! Richard gritou, jogando o telefone na cama. Bloqueado. Todos me bloquearam. Os membros do conselho, o clube de golfe, até mesmo os caras caóticos do fundo de hedge. Ninguém atenderá minha ligação. E Vanessa? Catherine perguntou, seus olhos fixando-se nele com um brilho de desespero. Ela tem recursos. Se você apenas explicar... Vanessa. Richard riu um som áspero e irregular. Ele pegou o controle remoto e ligou a pequena televisão em forma de caixa parafusada à cômoda. Ele mudou para um canal de notícias de celebridades. O banner na parte inferior da tela dizia: Dinastia Galloway desaba. Ex-esposa leva tudo. Na tela, um repórter estava enfiando um microfone no rosto de Vanessa Kensington, enquanto ela saía de uma boutique em Milão. Vanessa, algum comentário sobre a desocupação de seu noivo, Richard Galloway? O repórter gritou. Vanessa parou, abaixou seus óculos de sol de grife e olhou diretamente para a câmera. Noivo, por favor. Vanessa zombou, sua voz pingando desdém. Richard foi um breve lapso de julgamento. Eu não tinha ideia de que ele estava financeiramente insolvente. Meu pai e eu fomos vítimas de sua decepção, assim como todos os outros. Já anulei o noivado. Eu não namoro homens sem teto. A tela cortou de volta para os âncoras do estúdio rindo. Richard desligou a TV. O silêncio no quarto do motel era ensurdecedor. Ela te jogou aos lobos? Catherine murmurou. Depois de tudo o que fizemos por ela. Acabou, mãe, Richard disse, sentando-se pesadamente na cadeira de plástico barata no canto. Temos os 10 mil dólares em dinheiro do porta-luvas do Honda. Isso nos durará talvez 2 meses se formos cuidadosos. Depois disso, eu não vou viver como um camponês. Catherine gritou, levantando-se. Eu não vou deixar aquela ratinha quieta me destruir. Temos que revidar. Precisamos encontrar sujeira nela. Sujeira de verdade. Não há sujeira, Richard retrucou. Você não entende. Ela é limpa. Ela é Isabelle Sterling. Ela é intocável. Ninguém é intocável. Catherine sibilou, seus olhos se estreitando. Ela desempenhou um papel por 5 anos, Richard. Isso significa que ela é uma mentirosa. E se ela mentiu sobre quem ela mentiu sobre outras coisas. Só precisamos encontrar uma rachadura na armadura. As próximas semanas foram um borrão de humilhação. O Honda Civic,
que eles haviam zombado anteriormente, tornou-se sua tábua de salvação. Richard, que nunca havia abastecido seu próprio carro, ficou no vento gelado em postos de autoatendimento, protegendo o rosto com um capuz para evitar ser reconhecido. Mas ele foi reconhecido. Em um supermercado comprando macarrão instantâneo, uma mulher na fila do caixa apontou para ele. Ei, você é aquele cara, o que traiu a bilionária? Pessoas puxaram seus telefones, tirando fotos e rindo. Richard abandonou seu carrinho e saiu correndo da loja, seu coração batendo forte no peito. Ele era um pária, o meme de karma instantâneo do ano. De volta ao motel, a realidade estava se instalando. O dinheiro estava diminuindo mais rápido do que o esperado. As tarifas do motel, fast food e gasolina consumiam suas parcas economias. Richard tentou se candidatar a empregos de consultoria de gestão, até mesmo vendas básicas, mas uma simples busca no Google de seu nome fazia os gerentes de contratação fugirem. Ele era radioativo. Em uma noite de terça-feira, encharcado da chuva após uma entrevista fracassada em uma concessionária de carros usados, Richard encontrou Catherine sentada no chão do quarto do motel, cercada por recortes de jornal que ela havia colado na parede. O que é isso? Richard perguntou cansado. Eu a tenho rastreado, Catherine disse, sua voz febril. Isabelle, ela está organizando a gala de inovação global no próximo sábado. É o evento da temporada. Todo CEO, todo político, toda a mídia estará lá. Então, Richard grunhiu, tirando seus sapatos molhados. Não fomos convidados. Não precisamos de convite, Catherine disse, apontando para um mapa que ela havia desenhado. Precisamos de um momento. Olhe este artigo de 5 anos atrás, antes de você conhecê-la. Ele menciona uma lacuna nos registros financeiros da Sterling. Rumores de lavagem de dinheiro nas Ilhas Cayman. Rumores, mãe, não comprovados. É o suficiente, Catherine insistiu. Se formos lá, se causarmos uma cena na frente da imprensa mundial e a acusarmos de fraude, o preço das ações despencará. O conselho entrará em pânico. Eles nos pagarão para irmos embora. É um acordo. Richard, dinheiro para calar a boca. Richard olhou para os recortes. Era um plano desesperado, insano. Era o tipo de plano nascido da ilusão. Mas ao olhar ao redor do quarto sujo, para as manchas de água no teto e o desespero nos olhos de sua mãe, ele percebeu que não tinha outra escolha. Ele era um homem se afogando, e este era o único pedaço de madeira à deriva que restava. Próximo sábado, Richard disse, uma escura determinação se formando em seus olhos. Precisamos estar à altura. Usaremos o resto do dinheiro para alugar smokings e um vestido. Se vamos cair lutando. A gala de inovação global foi realizada no Grand Metropolitan Hall, um local que esbanjava opulência. Tapetes vermelhos revestiam as escadarias de mármore, ladeados por cordões de veludo e centenas de câmeras piscando. Dentro, o ar cheirava a perfume caro e orquídeas frescas. Um quarteto de cordas tocava música clássica suave, enquanto garçons de luvas brancas circulavam com bandejas de caviar. Isabelle Sterling estava no centro da sala, radiante em um vestido prateado cintilante que abraçava sua figura. Ela estava rindo com o governador, segurando um copo de água com gás. Ela parecia livre, ela parecia poderosa. Ela não tinha ideia de que 2 fantasmas estavam prestes a estragar a festa. Richard e Catherine conseguiram entrar pela entrada de serviço. Richard subornou um garçom fumante com $50 por seu crachá de acesso. Eles estavam escondidos nas sombras do grande salão de baile, atrás de um enorme arranjo floral. Richard ajustou seu smoking alugado. Era um tamanho muito pequeno, apertado nos ombros. Catherine passou horas fazendo sua maquiagem, tentando esconder as linhas de estresse do último mês. Mas seus olhos estavam maníacos. Espere pelo discurso, Catherine sussurrou. Quando ela for ao pódio, é quando atacaremos. As câmeras estarão ao vivo. Você tem certeza sobre os arquivos? Richard perguntou, batendo no bolso da jaqueta, onde ele segurava um pendrive.
O pendrive estava vazio, mas ninguém sabia disso. Era um adereço, um blefe. Apenas diga a eles que você tem a prova, Catherine sibilou. O medo é uma arma poderosa, Richard. Use-o. Às 21 horas, as luzes diminuíram. Um holofote atingiu o palco. Senhoras e senhores, o locutor retumbou. Por favor, deem as boas-vindas à presidente do grupo Sterling, senhorita Isabelle Sterling. Aplausos estrondosos encheram a sala. Isabelle subiu as escadas até o pódio, acenando graciosamente. Ela ajustou o microfone. Obrigado, ela começou, sua voz clara e confiante. Hoje à noite é sobre o futuro. É sobre construir um mundo onde a integridade importa mais do que o lucro. Mentirosa. O grito rasgou a sala, silenciando a multidão. Richard saiu de trás das flores, arrastando Catherine com ele. Ele marchou para o centro do holofote, logo abaixo do palco. O segurança começou a se mover, mas Isabelle levantou a mão, sinalizando para eles esperarem. Ela olhou para Richard com uma expressão de leve curiosidade, não de medo. Richard, ela disse no microfone, sua voz amplificada por todo o salão. Eu não percebi que você podia pagar um ingresso. A multidão murmurou. Os telefones foram levantados instantaneamente. Transmissões ao vivo começaram. Zombe de mim o quanto quiser, Isabelle. Richard gritou, apontando um dedo trêmulo para ela. Mas o mundo precisa saber a verdade. Você não ganhou esta empresa. Você a roubou. Você e seu pai lavaram dinheiro através de empresas de fachada nas Cayman. Ele puxou o pendrive e o segurou como uma granada. Eu tenho a prova bem aqui. Evidências de sonegação de impostos. Evidências de fraude. Você destruiu minha família para esconder seus crimes. Mas estou aqui para expô-la. Catherine interveio, entrando na luz, tentando convocar sua antiga petulância. Ela é uma fraude. Ela fez o papel de vítima, mas ela é uma predadora. Ela roubou nossa casa. A sala estava agitada. Repórteres estavam avançando, sentindo um escândalo. Isabelle não hesitou. Ela não parecia preocupada. Ela parecia entediada. Esse é um discurso muito dramático, Richard. Isabelle disse calmamente. E um pendrive com uma aparência muito assustadora. Mas acho que você está esquecendo algo muito importante. O quê? Richard zombou. Que eu conheço seus segredos. Não, Isabelle disse. Que eu conheço os seus. Ela acenou para a cabine técnica na parte de trás da sala. Tela. Atrás de Isabelle, uma enorme tela de projeção desceu. Você me acusa de fraude, Isabelle disse, sua voz endurecendo. Mas vamos olhar para a auditoria da Galloway Industries, certo? A tela acendeu com documentos, transferências bancárias, e-mails. Aqui vemos uma transferência de $2 milhões do fundo de pensão dos funcionários da Galloway para uma conta privada em Mônaco. Isabelle narrou, datada de 14 de junho. Quem autorizou essa essa transferência? O rosto de Richard ficou pálido. Isso foi apenas um erro administrativo. E aqui Isabelle continuou. O slide mudando, uma cadeia de e-mails entre você e um empreiteiro discutindo o uso de materiais de baixa qualidade para a nova ala do hospital para economizar custos, embolsando a diferença. Isso não é apenas fraude, Richard. Isso é negligência criminosa. A multidão engasgou. O governador que havia rido com Isabelle antes parecia horrorizado. E finalmente Isabelle disse, seus olhos fixos em Catherine. Para você, Catherine, a gala de caridade que você organizou no ano passado. O Fundo Salve as Crianças. Meus auditores descobriram que 80% das doações foram para taxas administrativas, especificamente para uma empresa de catering, de propriedade de seu irmão. Catherine engasgou, apertando suas joias. Isso é uma mentira, calúnia. Está tudo em registro público agora, Isabelle disse. Eu divulguei a auditoria completa ao promotor distrital esta manhã. A polícia não está aqui por mim, Richard. Eles estão aqui por você.
Como se fosse um sinal, as portas laterais do salão de baile se abriram. 6 oficiais uniformizados marcharam, liderados por um detetive. Richard olhou para o pendrive em sua mão. Era um pedaço de plástico inútil. Ele olhou para Isabelle, parada acima dele, intocável, justa e aterrorizante. Ele havia entrado na toca do leão armado com um palito e o leão acabara de fechar suas mandíbulas. Richard Galloway, o detetive anunciou entrando no holofote. Você está sob prisão por peculato, fraude eletrônica e grande furto. Não, Richard sussurrou recuando. Não, isso é um erro. Ela está me incriminando. Os policiais o agarraram, algemando suas mãos atrás das costas. Outro policial se moveu em direção a Catherine. Não me toque, Catherine gritou, batendo nas mãos do policial. Eu sou uma Galloway. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O policial recitou, virando-a e algemando-a. Isabelle observou do pódio enquanto seu ex-marido e ex-sogra eram arrastados para fora da gala, gritando e esperneando enquanto centenas de câmeras piscavam, capturando sua desgraça final. Quando as portas finalmente se fecharam, silenciando seus gritos, Isabelle se virou para a plateia atônita. Ela tomou um gole de sua água, sorriu e se inclinou para o microfone. Agora, onde eu estava? Ah, sim, integridade. 6 meses depois, o martelo bateu no bloco de madeira no Tribunal Superior, ecoando com uma finalidade que fez Richard estremecer. Ele sentou-se à mesa do réu vestindo um macacão laranja. Seu cabelo, antes perfeitamente penteado com gel caro, estava raspado perto do couro cabeludo. Seu rosto estava magro, o estresse do último semestre esculpido profundamente em sua pele. Ao lado dele, Catherine sentava-se em uma cadeira de rodas, parecendo frágil e derrotada, segurando um lenço. Richard Galloway, o juiz anunciou, olhando por cima de seus óculos, nas acusações de fraude eletrônica, peculato e grande furto. Este tribunal o considera culpado. Você é sentenciado a 15 anos de prisão federal. Richard não gritou. Ele não chorou. Ele apenas olhou para a mesa. A luta o havia deixado meses atrás, em algum lugar entre o segundo interrogatório e o momento em que seu defensor público lhe disse que não havia saída. E você, Catherine Galloway? O juiz continuou. Por sua cumplicidade na má gestão de fundos de caridade, você é sentenciada a 8 anos. Um lamento irrompeu da garganta de Catherine, um som agudo e quebrado. Mas eu sou uma mulher velha. Não posso ir para a prisão. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar de crianças para comprar joias. O juiz disse friamente. Tribunal encerrado. Enquanto os oficiais se aproximavam para algemá-los, Richard olhou para a galeria. O tribunal estava lotado. A mídia estava lá, faminta pela foto final da dinastia caída. Mas sentada na última fila, despercebida pela imprensa, estava Isabelle. Ela não estava sorrindo. Ela não estava se vangloriando. Ela observava com uma expressão calma e desapegada. Ela usava um simples sobretudo bege. Ela se levantou, encontrando o olhar de Richard do outro lado da sala. Richard abriu a boca, talvez para implorar, talvez para pedir desculpas, mas nenhuma palavra saiu. Ele percebeu, com um peso esmagador, que ele não existia mais para ela. Ele não era um marido ou um inimigo. Ele era apenas uma má memória que ela finalmente havia processado. Isabelle se virou e saiu do tribunal antes que pudessem levá-lo embora. Lá fora, o ar de outono estava fresco. Uma limusine preta esperava na calçada. O segurança com cicatrizes abriu a porta. Correu como esperado, senhorita Sterling. Sim, Isabelle disse, deslizando para o banco de couro. Leve-me à propriedade. 30 minutos depois, o carro parou nos portões da antiga mansão Galloway. Mas ela parecia diferente agora. Os portões de ferro estavam pintados de um branco acolhedor. As cercas vivas crescidas haviam sido aparadas e havia uma nova placa pendurada acima da entrada.
O Santuário Sterling, um lar para mulheres em crise. Isabelle saiu. A entrada estava movimentada. Empreiteiros estavam consertando o telhado. Jardineiros estavam plantando flores vibrantes. Uma jovem com uma prancheta correu até ela. Senhorita Sterling, as reformas do salão principal estão quase prontas. Transformamos a antiga sala de jantar em um centro de aprendizagem comunitário. Excelente, Isabelle disse, atravessando as portas da frente. Ela entrou na sala de jantar, a mesma sala onde Richard lhe havia entregue os papéis do divórcio em seu aniversário. A pesada mesa de mogno havia sumido. O lustre de cristal que lançava luz fraturada havia sumido. Em vez disso, havia fileiras de mesas com computadores. A luz do sol entrava pelas janelas abertas. Não cheirava mais a dinheiro velho e repressão. Cheirava a tinta fresca e esperança. Isabelle caminhou até o local onde costumava sentar, o canto tranquilo. Ela passou a mão no encosto de uma nova cadeira ergonômica. Vamos ajudar muitas pessoas aqui, a jovem disse, parada ao lado dela. É uma coisa linda o que você está fazendo, transformando este lugar. É um exorcismo, Isabelle respondeu suavemente. Tijolos e argamassa não fazem uma casa. O amor faz. E como esta casa nunca teve nenhum, pensei que deveríamos importar alguns. O telefone dela zumbiu. Era uma mensagem de texto do Conselho de Diretores do Sterling Group. Ações subiram 12% neste trimestre. A aquisição das fábricas da Galloway Industries foi totalmente integrada. A lucratividade está em seu ponto mais alto. Isabelle descartou a notificação. Ela não se importava com o preço das ações. Ela se importava que estava livre. Ela saiu para o terraço com vista para os vastos jardins. A chuva que a encharcara na noite em que foi expulsa era uma memória distante. O céu era de um azul brilhante e sem nuvens. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar de uma vida recuperada. Ela havia sido um fantasma nesta casa por 5 anos, diminuindo-se para caber no mundo de um homem pequeno e cruel. Mas o fantasma se foi. Isabelle Sterling estava finalmente verdadeiramente viva. E quanto a Richard, enquanto o ônibus prisional o transportava para sua nova realidade de concreto, ele olhava pela janela gradeada para um outdoor passando na rodovia. Era um anúncio, uma medida para a revista Fortune. A capa apresentava Isabelle parecendo poderosa e serena. A manchete dizia: "A bilionária silenciosa. Por que a gentileza é a moeda definitiva?" Richard fechou os olhos, encostando a cabeça no vidro frio, enquanto o ônibus o levava mais fundo na escuridão que ele havia construído para si mesmo. E esse é o trágico, porém satisfatório, fim de Richard Galloway. Ele passou a vida perseguindo status e dinheiro, nunca percebendo que a coisa mais valiosa que ele já teve foi a mulher sentada bem do outro lado da mesa de jantar. É uma lição brutal de karma. Quando você se casa por dinheiro, você paga com sua alma. E quando você subestima os quietos, geralmente acaba cometendo o maior erro de sua vida. O que você acha? Richard e Catherine mereceram 15 anos de prisão? Ou perder a fortuna foi punição suficiente? E você os teria perdoado se fosse Isabelle? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de traição e doce vingança, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma nova história. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.